Então hoje a gente vai continuar o nosso assunto do movimento dos corpos pontuais. Hoje a gente vai falar então sobre as leis de Newton, que são um importantíssimo avanço na compreensão do movimento e na descrição desses movimentos. Então, até agora a gente falou da posição, da velocidade, da aceleração, que são efeitos do movimento, né? Ou são descrições do movimento de um determinado corpo. Mas a gente ainda não se preocupou em como um determinado corpo atingiu uma certa velocidade ou uma certa aceleração. Do ponto de vista da nossa experiência ou da nossa percepção, é muito diferente a gente ter um corpo de pequena massa a uma certa velocidade ou ter um corpo de grande massa à mesma velocidade, né? No sentido de que a gente sabe que é muito mais fácil colocar o corpo de pequena massa a essa velocidade do que colocar um corpo de grande massa a essa velocidade. Da mesma forma, se a gente já antecipa um pouco o conceito de energia, que a gente vai falar mais adiante, se um desses corpos colide com o outro, né? Vamos pensar num anteparo, numa parede, né? A gente sabe que esse corpo de pequena massa vai produzir um efeito, um estrago, uma deformação muito menor que o de grande massa, né? Então, aqui começa a ficar claro que um conceito fundamental que precisa ser levado em conta na descrição do movimento é o conceito da massa, né? Quer dizer, a gente pode descrever o movimento de forma adequada sem levar em conta a massa, mas tem alguma componente muito importante do comportamento desses sistemas físicos que a gente está desprezando. Então, o que constitui, né, as leis de Newton, o início que começa com as leis de Newton, é o que a gente chama de dinâmica, né, que é justamente quando a massa é levada em conta na descrição do movimento. Quando a massa não é levada em conta, é o que a gente chama de cinemática. Quer dizer, a gente está simplesmente descrevendo qual é a posição, qual é a variação da posição, qual é a variação da posição, que a gente chama respectivamente de velocidade e aceleração. Esse mesmo argumento aqui que eu fiz pode ser estendido para a aceleração, né? A gente sabe, né, da nossa experiência material, né, ou da nossa experiência corporal, física, e depois a gente também pode expandir essa experiência para outros dispositivos, que a gente colocar um corpo de pequena massa numa certa aceleração é muito mais simples ou mais fácil, ou demanda, eu não estou usando as palavras corretas aqui ainda, porque a gente ainda precisa defini-las, né? Mas então precisa usar uma força ao longo de uma certa distância, ou precisa de mais energia, mas todos esses conceitos ainda precisam ser definidos, né? Então, eu estou tentando usar um pouco a ideia da nossa percepção para entender que realmente a massa é um fator fundamental aqui. Então, vamos de novo pensar em dois objetos, né, de massa diferente, né? M1, M2, né? Supostamente aqui M2 é maior que M1, e eu faço um determinado esforço, né? Então, o que o Newton queria esclarecer é, olha, se eu faço um certo esforço em cima de um objeto, qual é o efeito que esse meu esforço tem no movimento desse objeto, né? Então, digamos que eu consiga, vamos pensar em termos bem rudimentares ainda, né? Digamos que eu consiga dar o mesmo chute em duas bolas diferentes, né? Claro que essas definições precisam ser feitas em termos de quantidades físicas muito mais bem mensuradas, né? Mas digamos que
o nosso argumento, né? Digamos que eu consiga dar o mesmo chute em duas bolas diferentes, né? Ou digamos que eu consiga fazer o mesmo esforço em dois caixotes diferentes, né? Aqui não tem fricção, não tem atrito, não tem nada disso ainda, né? O que acontece é que se eu dou um certo chute ou se eu faço um certo esforço num caixote, ele vai adquirir uma certa aceleração. Se eu faço o mesmo esforço, o mesmo chute num outro caixote maior, ele vai adquirir uma aceleração menor. Quanto menor vai ser essa aceleração, quanto maior for a massa. Então, se eu tenho massa 1, aceleração 1, aqui massa 2, aceleração 2, se a massa 2 é o dobro que a massa 1, eu posso medir que a aceleração 2 vai ser a metade da aceleração 1. Supondo que eu tenha feito o mesmo esforço para produzir essa aceleração, né? Então, isso que eu estou chamando de esforço é o que o Newton vai definir como força. E aqui eu estou falando de forma coloquial esforço, mas na verdade o conceito correto é força, né? Se a massa cresce com relação à massa original, né, ou com a primeira massa, a aceleração decresce na mesma proporção. Então eu espero, como eu crescendo a massa na mesma proporção, a aceleração decresce, eu espero que o produto entre essas duas coisas se mantenha constante. E é isso que eu estou chamando de força, ou de que eu estava falando de esforço, mas é isso que o Newton define como força. Então agora, na física, a força adquire um significado bem definido, tá? Que é a aceleração imposta sobre uma certa massa. Então, qual é a diferença entre a aceleração e força? Olha, volta lá nos dois blocos. Os dois têm a mesma aceleração, tá? Mas como eles têm massa diferente, existe alguma coisa muito fundamental de diferente que foi necessária para colocar eles nessa aceleração, tá? Então, a diferença entre força e aceleração é justamente incluir a ideia da massa, né? Quanto maior a massa, maior vai ser a força necessária para produzir uma determinada aceleração, né? Então o conceito de força ele já se incorporou ao nosso cotidiano, né? É claro que aqui a gente vai ter que continuar utilizando esse conceito de forma bastante precisa, né? E não da forma coloquial que a gente está acostumada, né? Mas em geral o que a gente sente ou o que a gente precisa imprimir nos objetos para que eles adquiram determinado movimento é a força e não a aceleração, né? A aceleração, então, é um resultado da força que a gente produz numa determinada massa. Bom, mas por que eu comecei a falar direto em aceleração e não em velocidade, né? A aceleração é uma quantidade física muito mais fundamental que a velocidade. Por quê? Vamos pensar em termos dos sistemas de referência. Existe algum sistema de referência privilegiado no universo? Não, né? A gente teria que discutir isso longamente, né? Mas em princípio não. Todos os sistemas de referência são idênticos no sentido de que as mesmas leis físicas deveriam se aplicar a todos esses sistemas de referência. O que eu quero dizer com isso? Olha, a gente tá parado agora? Sim, não? Vocês acham que estão parados? Que estão em repouso? Depende muito, né? Se vocês olham para todas as coisas na volta de vocês estão em repouso, né? Não tem nada se movendo, né? Ou a maioria das coisas não está se movendo. Mas se vocês lembram que vocês estão num planeta que está girando, né? Um planeta que gira, né? Em torno de si próprio,
né? Lembra que o raio da Terra é mais ou menos 6.000 quilômetros, né? Então a circunferência, 2π vezes isso, né? Mais ou menos 36.000 quilômetros. Então, se a gente está numa certa posição no Equador, a gente vai levar 24 horas para fazer toda essa volta, né? Então, a nossa velocidade média, para quem está no Equador, vai ser 36.000 dividido por 24 horas, tá? Que dá mais ou menos 1.500 quilômetros por hora, certo? Então, a maioria ou todas as pessoas em cima do planeta estão se movendo a uma velocidade, quanto mais próximo do Equador, mais próxima dessa velocidade média. Por que a gente não sente essa velocidade média? Porque a aceleração é pequena. Ainda, o planeta Terra está se movendo em torno do Sol, né? Esse raio aqui é 150 milhões de quilômetros, então vocês podem calcular qual é a circunferência da órbita da Terra e qual é a velocidade média, supondo que leva 365 dias aproximadamente para realizar toda essa órbita. Além disso, o Sol está se movendo em torno do centro da galáxia e a nossa galáxia está se movendo. Mas então por que a gente não nota todos esses movimentos? Porque são todos movimentos relativos, né? São todos movimentos em aproximadamente com velocidade constante. E a velocidade é sempre relativa. Dependendo, o que significa que ela é sempre relativa? Dependendo com relação a qual sistema de referência eu estou me baseando, eu posso medir uma determinada velocidade. Por exemplo, vamos pensar num caso mais simples. Eu estou dentro de um ônibus, tá? Estou com as cortinas todas fechadas, né? Ou de um trem para o movimento ser um pouco mais suave. Todas as cortinas fechadas, certo? E dentro desse trem ou desse ônibus, eu estou com uma bolinha, tá? O meu ônibus, meu trem está com velocidade constante e eu estou jogando a bolinha para cima e para baixo, né? Jogando ela para cima e pegando, fazendo ela girar, batendo ela no chão. Eu consigo fazer alguma medida nessa bolinha que vai indicar que o meu ônibus ou o meu trem está se movimentando? Não consigo. Por que eu não consigo? Justamente porque a questão dele estar se movimentando ou dele estar parado é uma questão relativa. Se tem uma pessoa numa nave espacial fora da Terra e essa nave espacial está exatamente em cima do meu ônibus, se movimentando junto com o meu ônibus, ela está vendo tudo acontecer lá dentro do ônibus como se o ônibus estivesse parado e a Terra toda se movendo. Uma outra pessoa que está dentro do ônibus olhando para a minha bolinha picando, está vendo ela picar ou ser jogada para o alto de forma totalmente natural, né? A pessoa que está aqui dentro do ônibus está vendo a bolinha ir para cima e para baixo de forma totalmente natural. Uma pessoa que está fora do ônibus está vendo eu jogar a bolinha para cima quando o ônibus está aqui, mas está vendo eu pegar a bolinha de novo quando o ônibus está aqui já. Então, na verdade, a pessoa que está fora do ônibus está vendo isso. Uma pessoa que está num outro ônibus no sentido contrário está vendo um outro movimento. Qual dessas descrições é correta? Todas elas, tá? Desde que eu diga, olha, eu estou usando como referência esse sistema de referência, o ônibus ou a Terra ou a nave espacial, todos têm a mesma validade. Tá? Eu vou chegar às mesmas conclusões com relação ao deslocamento, às velocidades relativas e assim por diante, né? Agora, se o meu ônibus estiver acelerado, ou seja, se ele não tiver mais velocidade constante, as coisas mudam. Tem como eu descobrir se o meu trem ou o meu ônibus está acelerado? Sim. Se ele estiver acelerado, digamos que eu penduro a minha bolinha no teto do meu ônibus, tá? Agora está aqui o meu ônibus, né? As janelas. Eu penduro a minha bolinha no teto. Na medida que ele está com velocidade constante,
a bolinha está em repouso. Ou se eu faço ela oscilar, ela vai oscilar normalmente, como se estivesse em repouso em outro lugar. Agora, se eu aplico alguma aceleração, né, nesse ônibus, o que vai acontecer com essa aceleração? Ela vai fazer com que a bolinha se incline para trás, né? Uma inclinação que vai depender da aceleração do ônibus em comparação com a aceleração da gravidade, que afinal de contas é quem está sustentando a bolinha na vertical, ou estava, né? Quer dizer, quando a bolinha está na vertical, eu tenho só a aceleração da gravidade agindo nela. Na medida que o meu sistema de referência, que é o ônibus, começa a acelerar, eu vou ter uma outra componente da aceleração aqui, e a aceleração resultante na minha bolinha vai ser essa, de maneira que o fio dela vai ser inclinado. Isso nos leva a outra questão. Todas essas leis físicas valem em qualquer situação, em qualquer referencial, em qualquer sistema de referência? Não. As leis físicas, né, clássicas, digamos assim, da mecânica, que é o que a gente está discutindo, né, elas são válidas no que a gente chama de referenciais inerciais. O que são isso? São referenciais que não têm aceleração. Mas aceleração com relação ao quê? Não, aceleração não precisa ser com relação ao quê? Velocidade sempre precisa ter uma referência. Aceleração não. Aceleração consegue ser medida absolutamente, né? Por exemplo, voltando lá à ideia do ônibus, se o ônibus começa a acelerar, imediatamente eu vou ver a bolinha ou o fio no qual a bolinha está sustentada se inclinando para trás. E esse ângulo aqui vai me dizer a proporção entre a aceleração do ônibus, que afinal é a que está surgindo na bolinha, em proporção com a gravidade. Então, só pelo ângulo eu poderia determinar a aceleração do ônibus. Eu não posso fazer isso com a velocidade, né? Uma vez que a velocidade é constante, não existe nenhum experimento físico, tá, que eu consiga fazer para medir a velocidade absoluta. Não existe a velocidade absoluta, mas existe a aceleração absoluta. Quer dizer, eu consigo medir uma aceleração com relação a um referencial inercial, quer dizer, um referencial que não está acelerado longe de mim, tá? No início a gente se falava no referencial das estrelas fixas, né? Quer dizer, a gente pensava que existia um referencial que poderia ser associado às estrelas muito distantes que estariam em repouso com relação a gente e tal. Mas de qualquer forma a gente nem precisa recorrer a essa ideia, né? A gente pode pensar que a aceleração é um efeito que pode ser medido a partir de experimentos físicos dentro do próprio referencial que a gente está na Terra, no ônibus, na nave espacial, tá? Ao contrário da velocidade. Então, o que surge de fundamental realmente na lei de Newton, na segunda lei de Newton, depois a gente vai discutir todas na sequência, é a aceleração e não a velocidade. A aceleração é uma coisa mais fundamental que a velocidade, né? E quem produz essa aceleração para uma determinada massa é a força, né? Então, a primeira lei de Newton, o que a primeira lei de Newton nos diz? Então, vamos enunciar as leis de Newton, né? E depois a gente volta e as discute. A primeira lei é a lei da inércia. Ela diz o seguinte: um corpo tende a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força seja aplicada nesse corpo a fim de mudar o seu movimento. Então, o que essa lei está dizendo
ela está dizendo que o movimento natural de um objeto, tá? É movimento retilíneo uniforme. Isso significa repouso? Não. Isso significa velocidade constante. Nota, essa velocidade que é constante é um vetor. Isso significa que se um objeto está com uma determinada velocidade, em módulo, direção e sentido, ele vai manter essa velocidade em módulo, direção e sentido indefinidamente, a não ser que uma força haja sobre esse objeto no sentido de modificar essa velocidade. O que modifica a velocidade? Aceleração. Né? Então, a segunda lei é sobre a força, que está me dizendo que para produzir uma aceleração numa certa massa, eu preciso de uma certa força. Tá? Vamos voltar à primeira lei, discutir mais um pouco. Uma vez que eu tenho um objeto se movimentando em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, tá? Eu preciso de uma força para modificar esse movimento retilíneo uniforme desse objeto. Quão difícil vai ser, ou quanta força eu vou precisar para modificar um determinado objeto? Depende de quanta inércia ele tem. E o que é a inércia? A inércia é a resistência que um objeto tem a modificar o seu movimento. Quanto mais inércia um objeto tem, mais difícil vai ser colocar ele numa determinada velocidade a partir do repouso, ou frear esse objeto para o repouso a partir de uma certa velocidade, ou ainda modificar essa velocidade em direção e sentido. Ou seja, se o objeto tem uma certa velocidade e eu quero modificar essa velocidade, ou seja, eu quero produzir aceleração nesse objeto, quanto mais difícil vai ser fazer isso, quanto mais inércia esse objeto tiver. Então, o que é a medida da inércia? A medida da inércia é a massa do objeto. Quer dizer, a massa, do ponto de vista da dinâmica, a massa está nos dando uma ideia de qual é a resistência que esse objeto vai ter quando eu tentar modificar a situação em que ele está se movimentando. Ou seja, ele vai ter uma tendência, né, a manter a velocidade constante. Se eu tentar modificar essa velocidade, seja em módulo, né, quer dizer, encolher ou aumentar o vetor, seja em direção e sentido, esse objeto vai resistir a essa mudança. Essa resistência, a mudança na situação de movimento retilíneo uniforme em que ele se encontra, é o que a gente chama de inércia. E a medida de inércia é justamente a massa. Então, nos primórdios das leis de Newton, a gente inclusive se referia a isso como massa inercial. Quer dizer, quanto que o objeto resiste à minha tentativa de modificar a situação de movimento em que ele se encontra. Tá? Então, quando a gente diz um objeto tende a manter movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força haja sobre ele no sentido de modificar a sua velocidade. Claro, porque se uma força, então, daí vindo para a segunda lei, se uma força age sobre ele, vai produzir aceleração. Se produz aceleração, modifica a velocidade, né? E quanto de força que eu preciso realizar para produzir uma certa aceleração? Bom, depende da massa que esse objeto tem. E essa massa, então, no sentido que a gente está discutindo aqui, é uma medida da inércia. Tá? A inércia é isso. A inércia é a tendência
do objeto em manter a sua situação de movimento. Tá? Então, a primeira lei, na verdade, está nos falando sobre a inércia. Tá? A resistência que o objeto vai apresentar ao a gente tentar modificar a velocidade dele, seja em módulo, seja em direção, seja em sentido. A relação entre a aceleração e a força, ou entre a aceleração e a massa por uma dada força, é dada, então, pela segunda lei, né? Que está me dizendo, então, que se eu quiser mover um objeto de 1 kg com 1 metro por segundo ao quadrado, eu vou necessitar de 1 kg metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de força, que, em homenagem ao Newton, a gente chama de Newton. Essa unidade é 1 Newton. E, finalmente, a terceira lei me diz que é a chamada ação e reação. Me diz que se um objeto se um objeto 1 exerce uma força no objeto 2, o objeto 2 exerce uma força no objeto 1 de mesmo módulo, mas de sentido contrário. Então, se o objeto 2 está exercendo uma força no objeto 1, vou colocar assim, o objeto 2, se o objeto 1 está exercendo uma força no objeto 2, o objeto 2 está exercendo uma força no objeto 1, e essas forças têm o mesmo módulo mas sentido contrário. Né? A gente vai explorar na próxima aula, né, as consequências de todos esses conceitos que a gente está elaborando. Né? Mas então as 3 leis de Newton são importantíssimas para a gente avançar um pouco na nossa compreensão do movimento, porque nota que até então a gente estava só descrevendo como se dava o movimento. A gente não sabia ainda como vincular esse movimento com as suas causas, né? E agora a gente está começando a conseguir descrever as causas desse movimento. Qual é a força, qual é o esforço, como eu estava falando coloquialmente, né? Qual é o esforço que eu preciso fazer para produzir uma certa aceleração. Então agora eu estou começando a equacionar, por exemplo, com a minha experiência diária, né? Olha, eu consigo produzir uma determinada força com as minhas mãos. Qual a aceleração que essa minha força vai produzir num objeto com uma determinada massa? Então agora eu já consigo equacionar. Claro que a gente começa a discutir a partir da nossa experiência, né? A força da minha mão, a força do meu corpo, né? Mas depois a gente vai associar isso com coisas mais imateriais, né? O vento está produzindo uma certa força num edifício, né? Que esforço isso vai produzir? O vento está produzindo a força numa folha. Qual a aceleração que essa folha da árvore vai atingir quando cair? E assim por diante, né? Um cavalo está produzindo uma certa força numa carroça, né? Então daí que surgiu as ideias de estabelecer uma quantidade padrão de força, que depois se viu que na verdade precisava ser energia. E então esse é o início do desenvolvimento de vários conceitos que são fundamentais na física e que a gente vai discutindo ao longo das próximas aulas, certo? Então até lá.